Aí tem uma outra classificação, uma outra categoria, que são argumentos. Os anteriores eram fundados na estrutura do real. Esses aqui são os que fundam a estrutura do real, né? Então, o primeiro é um exemplo, a ilustração ou o modelo. Essas três formas, e tem exemplos de todos eles, mas acho que são umas coisas mais fáceis. Eu achei que não valia a pena transcrever. Então, um exemplo, vocês sabem o que é, uma ilustração, né? Então, tem uma diferença que a retórica, o pessoal de retórica estabelece entre exemplo e ilustração. A ilustração, como o nome está dizendo, é para ilustrar uma coisa que está sendo dita, né? E o exemplo é apenas, olha, tem esse exemplo, como tem aquele, como tem aquele. Aqui a definição de modelo é exemplo dado como algo digno de imitação. Então, modelo a ser seguido, é um paradigma, qualquer coisa, né? Bom, um outro argumento que funda a estrutura do real é o de comparação e o do sacrifício, né? Então, dê os exemplos aqui, Guilherme, você. O tio é maior que o sobrinho, homo lava mais branco, só acredita nas histórias cujas testemunhas dariam um pescoço para segurar sua verdade. Então, os dois primeiros são de sacrifício e o terceiro se o cara está disposto a dar sua própria vida para essa história, para dizer que essa história é verdadeira, então eu posso acreditar, senão não vou acreditar. O terceiro tipo de argumento é analogia e metáfora, né? Então, aqui é um argumento bem interessante e a gente está dizendo muito pouco a respeito disso nesse resumo aí. Vitor, lê os dois exemplos. O homem em relação à divindade é tão pueril quanto a criança em relação ao homem. A velhice é a noite da vida. Então, a metáfora, ela procede de uma analogia, né? Então, o que é analogia? É a comparação entre dois domínios, né? Você estabelece uma parecença, de alguma forma, entre dois domínios, né? São análogos, em alguma medida são análogos. Quando você condensa isso numa metáfora, você pode condensar isso numa metáfora, por exemplo, velhice como noite da vida, tá? Então, são dois domínios, dia e noite, e idade, né? Velhice, juventude, etc. E você está condensando isso de uma forma. A analogia e a metáfora são extremamente importantes no discurso econômico, por exemplo. Já mencionei para vocês a comparação que é feita por um autor chamado Mirovski entre o conceito de elasticidade na economia e o conceito na física, as ideias da física, e da física, vamos dizer, do universo estático, assim, ele faz toda uma crítica a partir disso, dizendo que esse tipo de metáfora exorbitou, né? Os economistas levaram a economia neoclássica levou essa metáfora à enésima potência e exorbitou essa metáfora de tal forma a ficar com um conceito muito restrito, desprezando o fato de que a opinião dos físicos em relação a essa questão de elasticidade mudou significativamente durante o século XX. A gente vai encontrar inúmeras metáforas, inúmeras analogias nos textos de economia, né? Então, leiloeiro invisível, mão invisível, equilíbrio mesmo, qualquer coisa do equilíbrio isso, equilíbrio aquilo. Várias argumentações de economistas são baseadas nesse tipo de analogia. E, como a gente viu no texto do Pécio Arida, essa metáfora ela não pode ser exorbitada. Então, você começa dizendo, olha, este domínio o domínio da economia é parecido com o domínio de não sei o quê, e começa a aproximar tanto os tais domínios, os dois domínios, que de repente você esquece que são diferentes. Então, é possível fazer essa analogia, mas essa corda não pode ser tão esticada assim. Um exemplo clássico também de analogia, voltando para a questão da CEPAL, da teoria cepalina, é a noção de centro-periferia, né? Então, é uma noção espacial, tem o centro e tem a periferia. Esta noção foi usada, né,
por Prebes para mostrar que as relações eram assimétricas, enfim, que as relações eram desiguais de tal forma que os países da periferia estariam sempre perdendo, né? E em termos de troca, nas condições de troca, etc. e tal. É um exemplo de uma metáfora, de uma analogia, né? E de uma analogia. Bom, a última categoria são os argumentos por dissociação de noções. Então, o primeiro deles é chamado absurdo, estranha um pouco essa palavra, ou distingo. Mas porque está entre aspas, acho que não é português, aí deve ser latim, qualquer coisa assim. Lê o exemplo, Léo. Absurdo ou distingo. Aparência, realidade, fim, meio, letra, espírito. A seita dos cristãos não é o que se pensa. É tanta definição, né, em cima e um exemplo bem simplesinho. Só para dizer assim, olha, a gente está olhando equivocadamente, eles não são aquilo que se pensa deles. Então, esse é um tipo de argumento desse tipo e que está dissociando noções. Então, você tem uma determinada concepção dessa seita, achando que eles são isso ou aquilo, eles não são isso ou aquilo, independentemente do que se acha ou do que eles são ou deixam de ser. E outros pares também, lê o exemplo aí, Gabriela, eu troco com vocês. Deve-se comer para viver, não viver para comer. Douto ignorante, pensar o impensável, perder para ganhar. Então, é preciso perder para ganhar no final. Então, vamos aceitar uma derrota temporária, porque isso vai ser melhor no futuro. Douta ignorância, quer dizer, uma ignorância letrada, né? A ignorância dos sabichões aí. Douta ignorância é muito usado assim também nessas questões. Você está dizendo, ó, o cara se acha, né? E ele fala palavras difíceis, no entanto, que ele está falando uma besteira homérica. Ele está escondendo isso numa roupagem gongórica, tudo que você possa pensar. Pensar o impensável, etc. Bom, reflexões finais aí. Em primeiro lugar, não há argumento infalível. Ou seja, nenhum argumento é definitivo. Felizmente, nunca se ganha definitivamente uma discussão. Uma discussão que pode ter uma troca de ideia, um debate de ideias, que pode ter tido um desfecho num determinado momento, digamos no campo da economia, pode ser retomado um tempo depois e se observar que aquele que ficou lá como perdedor, na verdade, pode ser encarado agora como um ganhador. Então, a gente voltando para aquele exemplo que a gente deu de debate Ricardo Malthus, por exemplo. Debate keynesianos versus novos clássicos, né? De repente, parece que está tudo resolvido e que, de fato, um determinado tipo de argumentação venceu e, no entanto, isso pode ser retomado porque não há argumento infalível. Um segundo ponto importante é o seguinte, toda argumentação, todo raciocínio apresentado num discurso pode ser falacioso. Pode não ser falacioso, mas pode ser falacioso. E pode ser verdadeiro ou pode não ser verdadeiro. Meio acaciana essa conclusão, mas de vez em quando a gente precisa lembrar das coisas mais óbvias. E, fundamentalmente, acho que o terceiro é o mais forte aí dessas três coisas que são colocadas nesse texto, não se espera de um argumento apenas que ele seja eficaz, no sentido de persuadir. Espera-se que ele seja justo, isto é, que ele seja capaz de persuadir ao auditório universal. Nessa questão, às vezes é traduzido por auditório, às vezes como audiência, às vezes público. Auditório talvez não seja a palavra melhor, porque auditório para a gente é muito mais o local do que o público mesmo. Existem auditórios particulares, que eu estou falando aqui para um grupo de alunos assim assado. Quando eu for na minha sala, eu vou falar para um outro tipo de pessoas. Enfim, existem auditórios particulares e cada auditório tem as suas características. Mas existe uma noção que é esse auditório universal. Todos são meio tipos ideais, mas esse auditório universal é o auditório mais especializado, mais sabidão, científico, dos
caras da ciência e, sobretudo, capaz de crítica, né? Então, o discurso não basta que ele... O que está sendo dito aí é que eu não posso, isso é um ideal, claro, na conversa civilizada, eu não posso me contentar apenas em convencer aquelas pessoas para quem eu estou dirigindo a minha fala. Eu preciso convencer aqueles que são capazes de crítica, que são racionais, que conseguem olhar criticamente o meu discurso. Então, se a gente pensar na política e nos políticos, é muito fácil ver como esse exemplo se sustenta. Tá, o cara consegue enganar um monte de gente, né? Usando o recurso, distribuindo, sei lá, camiseta ou o que seja, né? No entanto, isso não é um bom discurso, não torna o seu discurso bom, porque se tivesse lá um auditório universal, um auditório mais capaz de crítica, esse discurso que ele está fazendo não seria persuasivo. Esses artifícios que ele está usando, retóricos, seriam encarados como apenas um blá blá blá, né? Ou são recursos fraudulentos, desonestos, etc. e tal, portanto, não se adequariam a tal conversa civilizada. Bom, é isso. Agora vocês falam um pouquinho, que eu já estou sem voz de tanto falar. O que vocês acharam dessa parte toda de retórica? A gente tem 5 minutos, não, muito mais de 5 minutos, eu corri demais hoje. A gente tem aí um tempinho para discutir. O que vocês acharam? Comentários, vai. Bateu? Como bateu esse tipo de programa de pesquisas em você? A expressão que você tinha usado era adjetivo. Acho que serve bastante para esse programa de pesquisa. Eu não acho que ele se sustenta muito. Acho que ele é uma coisa mais complementar aos demais. Eu também não vejo ele como se contrapondo ao método, igual a McCloskey falou algumas vezes. Certo. Tem uma coisa por exemplo, a McCloskey continua escrevendo, né, sobre retórica e tem uma crítica muito forte à matematização da economia. Então ela fala assim, é como se os economistas... Ela fala assim, bom, ela fala, eu não sou contra o uso da matemática na economia, obviamente, diz ela. É claro que é importante saber distinguir o movimento ao longo de uma curva de um movimento do deslocamento de uma curva. Isso é uma noção matemática importantíssima que a gente tira muito disso daí. Mas alguma coisa ela diz assim, se a matematização na economia foi longe demais, né? No sentido de que, aí ela faz uma metáfora, acho que eu não falei isso para vocês ainda, que os economistas atravessaram a rua do campus e foram procurar seus colegas da matemática, né? Eu achei curioso quando eu li isso pela primeira vez. Bom, realmente, é só atravessar a rua, né? E aí, aí os matemáticos ficaram muito contentes, porque eles estavam meio à toa mesmo, e vieram, vamos ajudar, vamos ver o que pode fazer. E os economistas passaram a flutuar com os matemáticos no universo dos mundos possíveis, né? Então, que beleza, matemática e tal, esqueceram absolutamente para que eles precisavam daquele conhecimento. Então faz até uma comparação entre os economistas e os físicos. Os físicos sabem muito mais matemática que os economistas, mas são mais, vamos dizer, seletivos no uso da matemática nas suas teorias, né? Então, a grande pergunta que ela faz é assim, bom, nesses últimos 25 anos, isso ela está escrevendo em 91, a dose de matemática, a qualidade matemática, o conteúdo matemático das nossas teorias econômicas aumentou significativamente. O que a gente aprendeu com isso? O que a gente sabe, quer dizer, um argumento pela consequência, né? O que a gente sabe hoje que a gente não sabia há 25 anos antes dessa matematiqueira inteira? Ela disse, eu acho que é pouca coisa. É a opinião dela, tá? Depois a gente pode... Eu tenho outra opinião para contrapor. Mas só me lembrei um pouco. Você quer falar um pouco mais? Eu acho que a matemática igual a retórica tem que ser um instrumento da economia, né? Uma coisa, com certeza, a gente sabe, né? Que o discurso da economia hoje em dia é altamente matematizado. Então, para participar dessa conversa, você precisa acompanhar. Feliz ou infelizmente, para quem não tem talvez tanto dom para isso, né? Eu vejo assim, nos nossos colegas, os colegas da minha geração, assim, eles falam, poxa vida, nesses 25 anos que eu estive fora dos bancos escolares, a economia se matematizou, mas eu não tenho essa bagagem matemática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para os bancos escolares, mas vai levar uns 2 anos para eu...
porque, então, inclusive porque a matemática se esquece muito rapidamente, se você não usa, né? Vai levar uns 2 anos para eu me atualizar nesse. Será que vale a pena? É um pouco assim, o resultado desse esforço é compensador, né? Agora, sem dúvida, vocês que ainda são jovens, e claro que precisa falar matemática. Se não falar matemática, os caras simplesmente desconsideram, né? Não prestem atenção no que você está dizendo. Então, se você quer conviver no meio, você precisa ter essa linguagem. Mesmo porque, por exemplo, o próprio mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho, o setor financeiro, exige muito mais matemática, mais até do que aquilo que vocês têm aqui. Por isso, eles vão atrás dos alunos da Poli, né? Competem com vocês. Tem um artigo que eu acho que eu costumava contrapor a da McCloskey, hoje em dia eu já nem tenho. Antigamente, a matematização da economia era um tema de uma aula, pelo menos. Agora eu já nem falo mais, porque já passou. O momento de discutir isso já passou. Quer dizer, acho que o que está se fazendo é dando um espaço para uma economia não matematizada poder, de alguma forma, sobreviver desse tipo. Mas não tão matematizada, não tão formalizada também, né? Porque nem toda matemática é formal também, tem uma discussão aí. Mas esse artigo do Krugman, eu acho interessante, foi um seminário que eles juntaram. O Krugman vinha falar a favor da matemática na economia. E depois tinha outros participantes do debate que criticaram o que o Krugman disse. Isso foi em 98 e saiu publicado no Economic Journal, se não me engano. Então, o que o Krugman diz a respeito da matemática? Olha, as pessoas que estão criticando os economistas por uso excessivo da matemática, geralmente não fazem parte, não são economistas, são outras pessoas com outras formações, etc. e tal. E a principal crítica que elas fazem é que o uso da matemática tornou a economia irrelevante. A economia deixou de se ocupar das coisas importantes do mundo real e passou a escolher os seus temas, né, os seus objetos de pesquisa em função da possibilidade de tratá-los matematicamente. Tá? Então, você não escolhe um objeto porque ele é relevante, porque ele é importante para o mundo, porque o mundo precisa resolver isso, mas porque você pode ali usar as técnicas econométricas mais sofisticadas. Quer dizer, isso ele está apresentando um argumento que ele rebate. Aí disse, então vamos ver se é verdade isso. Vamos pegar, por exemplo, os ganhadores da medalha John Bates Clark, sei lá, que é uma medalha que foi dada para jovens economistas, é dada nos Estados Unidos para jovens economistas ingressantes, assim, que ainda não são consagrados, né? Então vamos ver quem ganhou essa medalha nos últimos anos. Aí ele começa a levantar esses nomes e fala, olha, nenhum deles fez um trabalho irrelevante. Só matemática, só figuração matemática sem nenhuma relevância. Alguns realmente eram um tema menor, mas eles conseguiram trazer uma contribuição para outros que trabalhavam em temas maiores, né? Então ele faz lá. Vamos ver os prêmios Nobel também. E aí faz um levantamento dos prêmios Nobel e tal, e chega à conclusão mais ou menos parecida. Bom, a conclusão dele, depois ela é discutida pelos outros que participam do debate. Mas o que eu achei mais interessante nesse artigo do Krugman não foi exatamente essa primeira apresentação dele, o primeiro argumento dele, mas principalmente quando ele começa a dizer o seguinte. Bom, as pessoas ficam dizendo, olha, Marshall fez uma obra magnífica e tinha muito pouca matemática, né? Aliás, ele tinha resistências à matemática e defendeu isso daí e tal. Vários economistas importantes que trouxeram não usaram matemática como se usa hoje. Então, será que realmente precisa dessa parafernália toda? E aí ele diz o seguinte, nós precisamos distinguir, é quase uma discussão do ponto de vista retórico, discutir, perceber com quem que esses economistas estão conversando. Então, quando os economistas estão conversando, estão escrevendo artigos para serem lidos por seus pares, eles realmente podem usar a linguagem mais sofisticada possível, matemática mais sofisticada possível, porque eles dão de barato que essas pessoas já conhecem aquilo e eles não precisam ficar explicando desde o começo o que é um número racional, o que é um espaço, uma área, qualquer coisa desse tipo, eles já podem avançar o argumento. Então, esse é o tipo de discurso que deve ser desenvolvido no campo da academia, quando os artigos escritos para o público especializado.
No entanto, os economistas também precisam se preocupar com o público geral, com a tal opinião pública para a qual Keynes escreveu e falou no rádio. Eles precisam se preocupar, não cada economista, mas o conjunto. Essa comunidade tem que se preocupar com o discurso feito para o cidadão comum, né? E esse discurso não pode ser tão matematizado assim. Quando Marshall escrevia, o tipo de público que ele queria atingir era esse, né? Era um público sem formação matemática. Então, ele falava uma linguagem mais acessível para esse público. Eu usava mais inglês, vamos dizer assim. E os economistas, então, portanto, os economistas precisam escrever para a população. Eles não podem ficar no seu casulo, lá na sua torre de marfim, conversando entre eles e o resto da população que se dane, né? Eles têm que falar para esse público mais amplo. E para falar para esse público mais amplo, eles têm que adequar a linguagem. Krugman está falando isso porque ele, pessoalmente, fez essa opção. Num determinado ponto da sua carreira, ele começou a escrever, como é que é? Imperialismo pop, sei lá, coisas desse tipo, né? Começou a falar com geógrafos que não tinham uma formação matemática, começou a publicar no jornal, escrever artigo de jornal e tal, e até hoje, quer dizer, agora o pessoal muitos lamentam que ele perdeu a seriedade, não ficou mais sério, ou ficou errado, ou coisas desse tipo, que também pode ser essa segunda parte que ele começou a falar bobagem. Não exclui de antemão essa possibilidade, mas, enfim, então, eu acho que essa preocupação é legítima, entende? E um economista precisa também saber falar com o público, saber falar na televisão, no rádio, dar suas opiniões, atingir, portanto, ele precisa ter esses dois tipos de discurso. Ele não pode esquecer a sua capacidade de expressão, ele tem que também desenvolver a habilidade de expressão para falar com todo mundo, assim, né? Então, tem umas citações de Marshall que, no fim, eu não me lembro agora, formule seu problema, assim, assim. Depois, use a matemática para desenvolver esse problema. Aí, escreva a respeito, mostre a sua análise, e o último passo era queime a matemática. Aí, diz Krugman, agora não dá para queimar a matemática. Põe tudo isso, embrulha, põe num artigo para dirigir para os seus pares e usa os conhecimentos de uma forma menos matematizada para falar com a sociedade. Eu achei interessante esse artigo. Eu não acompanho assim, não concordo com 100% dele, mas esse ponto eu achei interessante. Você falou dessa diferenciação entre o artigo dirigido aos pares e o artigo dirigido ao público. Eu acho que esse programa de pesquisa da retórica ele é muito interessante para falar com o público. Eu acho que esse programa se encaixa muito bem, por isso eu achei bastante interessante. Ele tem essa virtude. Agora, ele não está dizendo que... Porque se você quer permanecer na profissão, assim, você também tem que ser capaz de falar com seus pares. Então, fazer erros de matemática básicos também não pega bem, né? Não saber distinguir PIB, PNB, qualquer coisa desse tipo, pode... Assim, mas essa visão de se dirigir aos pares e ao público é uma coisa que fala na economia, eu não sabia que o Krugman tinha escrito. Ele não só falou, né, como ele falou em 98, depois ele praticou, né, ele passou a praticar. Na verdade, o conhecimento de retórica, ele pode ser extremamente técnico, difícil, especializado, entende? Não é assim umas coisas, vamos falar correto. Tem umas pedaços que é mais assim, generalidades, mas o conhecimento verdadeiro é bem... é hard, num certo sentido.